Olá pessoal, bem-vindos ao BAT 101, Introdução ao Hebraico Bíblico. Essa já é a terceira aula da unidade 23, na qual nós vamos aprender acerca dos verbos segunda gutural. Agora, como todas as guturais na posição ayin preferirão o patar como a sua vogal. Em outras palavras, quando eu digo aqui preferir, note que essa preferência não é uma regra, não é que sempre veremos um patar, mas essa é uma orientação. Então, por exemplo, em vez de ver o verbo yikrov, que seria ele se aproximará, nós veremos o verbo yikrav, tá bom? Lembrando que o resh às vezes agirá como se fosse um gutural. Porém, por exemplo, no unifal, em perfeito segunda pessoa, masculino do plural, veremos a forma tigaelu. Tigaelu, então, vocês notarão, não tem um asterisco aqui, porque essa forma realmente aparece no hebraico bíblico. E essa forma significa, então, vós sereis redimidos. Por isso eu disse que esse princípio aqui não é uma regra, mas é apenas uma orientação. Nós podemos antecipar que as segundo-guturais agirão dessa forma, mas é possível também que elas ajam de forma forte. Outra coisa também é que, normalmente, elas levarão o hatef patar em vez de um shevá. Então, por exemplo, no caso imperativo masculino plural de shachat, normalmente nós esperaríamos ver uma forma assim, né? Essa forma significa abatei, um verbo, uma ordem, a segunda pessoa, masculino plural, dizendo abatei. Porém, a forma que nós veremos será esta, shachatu, shachatu. Notem aqui que não só temos o hatef patar, como também temos um patar que foi transformado, né? O que nós normalmente esperaríamos ver aqui seria um hirek. Mas lembrem-se que, na verdade, essa forma shirtu vem de yishchatu, né? Então, yishchatu, normalmente nós veríamos um shevá aqui. Então, da mesma forma, quando esse hatef patar muda para, quero dizer, quando o shevá aqui muda a um hatef patar, o shevá anterior, em vez de ser um hirek, por causa daquela regra que nós vimos antes, né, que dois shevás vocálicos não existirão no hebraico, em vez de ter dois shevás vocálicos, nós veremos aqui um hirek e depois um shevá. Então, nesse caso aqui, o que acontece é que o primeiro shevá aqui seguirá a mesma classe vocálica do hatef patar que nós vemos aqui na segunda raiz, tá bom? Então é por isso que nós vemos a forma shachatu, que é um kala imperativo masculino plural, em vez de ver a forma shirtu. Agora no unifal, imperativo masculino plural, em vez de ver, por exemplo, hilachmu, que significa pelejai, nós veremos a forma hilachamu. Então essa forma aqui é mais fácil, né? Nada mudou aqui, por quê? Porque aqui nós tínhamos um kametz e não um shevá original que se transformou em um hirek por causa da forma do kala imperativo, tá bom? Agora, o que mais acontece com verbos segundo gutural? Outra coisa é que os verbos segundo gutural não serão duplicados. Então, aqueles troncos que nós conhecemos, sendo os troncos duplicados, como o piel, o pual e o hitpael, que normalmente levam aquele dagesh ali na segunda raiz, não serão duplicados. Então, o aleph e o resh normalmente apresentarão extensão compensatória na vogal antecedente. Como que isso acontece? Vejam aqui o exemplo do pual. Nós esperaríamos ver essa forma aqui para o verbo barar, que significa abençoar, né? Então, mavurechet seria a abençoada. Porém, como o resh não levará esse dagesh aqui, nós veremos uma extensão compensatória da vogal antecedente para mudar a silabificação dessa palavra. Então, em vez de ter mavurechet, nós veremos mavorechet. E este aqui será um verbo pual, particípio feminino singular. Outro exemplo nós temos aqui no hitpael imperfeito, terceira pessoa masculina do singular. Em vez de ter
o verbo yitgael. Notem aqui que é até difícil colocar um dagesh dentro do Aleph, né? Ele, mesmo na sua forma escrita, ele já não suporta esse dagesh. Mas essa forma aqui, em vez de ter yitgael, com a duplicação do Aleph, nós veremos a forma yitgaal. Essa forma eu tirei exatamente como estava escrita no hebraico bíblico. Notem aqui que esse patar foi estendido a um kametz. Agora, por que tsere aqui se tornou em um kametz também? Bom, na verdade, o que aconteceu, o que nós temos aqui é a forma pausal, né? Nós temos aqui aquele siluk, então o siluk fez com que a vogal que estava aqui fez com que essa vogal fosse estendida. Então, normalmente nós veríamos, na verdade, o verbo yitgaal, e notem que nós temos um patar aqui e não um tsere, porque esse verbo é um verbo segundo cultural. Então, às vezes, realmente, essa vogal aqui será um patar e não um tsere. Agora, então, depois disso, por causa do siluk, nós temos esse kametz aqui. Então, a forma que nós temos no hebraico bíblico é a forma yitgaal com dois kametz. Porém, essa forma aqui eu acho também aparece, a única forma que não aparecerá no hebraico bíblico será essa forma aqui, yitgael, com o dagesh, tá bom? Agora, é isso que acontece então com o Aleph e o Resh, mas o que acontece então com o Re, o Het e o Ayin? Eles normalmente apresentarão aquilo que nós já vimos antes, aquela duplicação virtual. O que é a duplicação virtual? Significa que, basicamente, eles agirão como se fossem duplicados, porém não são. A única coisa que nós perderemos aqui será o dagesh, né? Em vez de ter o dagesh aqui, em shichet, que significa ele estragou. Notem que esse é shichet com o tav e não com o tet, né? Com o tet significa bater ou chacinar, com o tav significa estragar ou corromper. E notem aqui então que realmente a única mudança é a falta do dagesh. Outra coisa, quando nós temos o hitpael, particípio masculino singular, hamitahel, em vez de ter esse hamitahel com o dagesh, nós teremos hamitahel sem o dagesh, que significa aquele que, ou o homem que se purifica. Então, notem, pessoal, que mesmo no caso do Aleph e do Resh, e nesse caso aqui também da duplicação virtual, nós sempre poderemos ainda notar qual que é o tronco do verbo através do padrão vocálico. O padrão vocálico não mudou com a duplicação virtual e também com a extensão compensatória. Mesmo tendo aquela extensão compensatória, a vogal será estendida na sua classe. Por exemplo, como nós vimos com o verbo que deveria ser mavorechet, nós vimos que o verbo se tornou mavorechet, com o holem em vez do shurek. Porém, o holem ainda está na mesma classe do shurek, não é? A classe de vogal U. Então, por isso, os verbos segundo cultural, na verdade, não são tão difíceis assim. Apenas lembrem-se que eles preferirão o patar e que eles não serão duplicados. Tá bom? Bom, pessoal, por enquanto, então, é só isso. Vamos continuar a próxima aula, a aula de verbos ocos. Shalom!